Fala aí galera, beleza? Bem-vindos ao canal. Esse é o meu primeiro vídeo e eu trouxe para vocês um assunto que é muito cobrado nas provas e também está presente no nosso dia a dia, que é regra de 3 simples, regra de 3 composta, e eu também vou falar um pouquinho sobre grandezas proporcionais, porque os assuntos se misturam. Mas onde é que eu vou usar isso, professor? Quando você vai no mercado comprar um leite, até quando você vai no posto de gasolina abastecer. Então vem comigo, com certeza, até o final você vai dominar esse assunto. Esse é o nosso planejamento da disciplina e eu dividi em 5 aulas. Essa é a nossa primeira, que vai falar somente da parte teórica, para quem ainda não conhece o assunto ou quer pegar o conteúdo desde o começo para entender. Para você que já tem um pouco de familiaridade, as 4 próximas aulas serão somente de exercícios e cada vez mais difíceis. Então, caso você queira resolver exercícios junto comigo mais difíceis, mais cabeludos, é só ir para as próximas aulas e a gente se encontra lá. Grandezas diretamente proporcionais. Eu trouxe aqui para vocês o conceito, mas primeiro eu vou explicar o que é grandeza e o que é razão, assim fica mais fácil de entender o conceito, tá bom? Grandeza é tudo aquilo que você pode medir ou contar. Então eu trouxe alguns exemplos para vocês aqui embaixo, como a massa, o comprimento, o tempo, a velocidade e o volume. Eu posso dizer que uma pessoa pesa 80 quilos, que a mesa da minha casa mede 1,20 m, que o tempo daqui até o metrô é de 10 minutos e que a velocidade quando eu estou andando de bicicleta é 20 km por hora. Assim como eu posso ter comprado uma piscina para o meu sítio de 6.000 litros. Então todos esses são exemplos de grandeza. Pensou em grandeza, pensou em tudo que eu posso medir ou contar. Beleza? Razão. Para explicar a razão, eu vou pedir para vocês imaginarem uma pessoa na esteira da academia. Imagine que todo dia ela sai do serviço, vai para a academia e corre 30 minutos. Isso dá uma distância de 6 quilômetros. Imagina que certo dia ela está cansada e ela faz só metade disso. Consequentemente, ela vai fazer metade da distância também, certo? O que aconteceu aqui? Quando uma dessas grandezas diminuiu, ou seja, o tempo diminuiu, a outra grandeza diminuiu também, que é a distância, e diminuiu na mesma razão. Agora eu vou explicar para vocês o que é a razão. Veja só, se eu trouxer isso para uma conta, fica 30 está para 15, assim como 6 está para 3. E dividindo 30 por 15 dá 2, dividindo 6 por 3 também dá 2. Isso significa dizer que a razão do tempo, que está em minutos, é igual à razão da distância, que está em quilômetro. Ou seja, é a mesma razão. Então, diminuindo uma dessas grandezas, a outra diminui na mesma razão. Da mesma forma, imagina um dia que a pessoa está disposta e ela quer correr o dobro. Ela quer correr 60 minutos. A distância que ela vai correr também é o dobro de 6, que é 12. Ou seja, aumentando uma dessas grandezas, a outra aumenta. Pessoal, isso é dizer grandezas diretamente proporcionais. Quando uma sobe, a outra sobe. Quando uma desce, a outra desce. E na mesma razão, beleza? Próximo slide. Grandezas inversamente proporcionais. Aqui, pessoal, o conceito é o mesmo, só que a diferença é que uma grandeza vai aumentar e a outra vai diminuir. Ela não vai aumentar junto e não vai abaixar junto. É sempre o contrário, tá? Então vamos aqui, ó. Aumentando uma das grandezas, a outra diminui. E o exemplo que eu trouxe para vocês é um carro que fez uma viagem de 50 km de distância e ele estava a 50 km por hora. Isso deu 60 minutos de trajeto. O que aconteceu? Situação 2. Ele aumentou a velocidade para 100 km por hora. Ele foi muito mais rápido. O que vai acontecer? Ele vai chegar mais rápido ou vai chegar mais devagar? Ele vai chegar mais rápido, ou seja, o tempo de viagem vai diminuir. Então, aumentando a velocidade, o tempo diminui. E diminui quando? Diminui pela metade, porque aumentou o dobro. Vamos colocar isso numa conta para a gente visualizar os números. 50 está para 100, assim como 60 está para 30. Simplificando aqui por 50 e aqui por 50, pessoal, eu vou ter meio. E 60 dividido por 30 vai dar 2. Repare que meio é o inverso de 2. Porque vocês sabem que o 2 tem um escondido aqui, tá? Mas a gente não coloca. Então, meio é o inverso de 2.
Isso é para dizer que são grandezas inversamente proporcionais, beleza? Vamos para o segundo exemplo. Inclusive, o segundo exemplo é algo que está acontecendo agora no nosso dia a dia. Eu tenho R$ 40, há 3 meses atrás, o preço da gasolina estava R$ 8, e eu abastecia 5 litros, pouquinho, né? Aí agora, caiu para R$ 4 o preço da gasolina. Então, o que vai acontecer? Eu consigo colocar 10 litros, consigo colocar muito mais. Então, diminuindo uma dessas grandezas, que é o dinheiro, money, vai aumentar a quantidade de litros que eu posso pôr. Então é isso, pessoal. Grandezas inversamente proporcionais. Uma sobe, a outra desce. Uma desce, a outra sobe. Sempre o contrário. Vamos colocar em números aqui. Nós vamos chegar no mesmo resultado, meio e 2. Vamos lá, só para comprovar. 8 está para 4, assim como 5 está para 10. 8 dividido por 4, 2. Simplifica por 5, simplifica por 5, vai dar meio. Então, 2 é o inverso de meio. Beleza? Próximo slide. Deixa eu ver se está gravando, né? Está gravando. Regra de 3 simples com grandezas diretamente proporcionais. Regra de 3, vamos lá. É bem tranquilo, tá, pessoal? Para comemorar seu aniversário no próximo domingo, Simone decidiu fazer um churrasco em casa com os amigos e a família. Considerando-se que, em média, cada pessoa consome 300 gramas de carne, qual seria a quantidade que ela deveria comprar para um total de 20 pessoas? São 4 passos. Vamos seguir cada um deles que vai ficar bem facinho de resolver esse exemplo. Primeiro, identificar as grandezas. Eu sei que esse exemplo aqui está falando de pessoas e de gramas, certo? Então eu vou dar um check aqui e vou colocar pessoas e gramas. São essas duas grandezas que a gente vai trabalhar. Encontrar os valores fornecidos. Cada pessoa, ou seja, cada uma, consome 300 gramas de carne. Qual seria a quantidade que ela deveria comprar? Ou seja, aqui eu já achei o X. É o que eu quero descobrir. Qual quantidade ela queria comprar? Ela deveria comprar para um total de 20 pessoas. 20 pessoas. Então, eu encontrei os valores. Passo 3. Identificar se são grandezas direta ou inversamente proporcionais. Pessoal, presta bastante atenção nesse passo 3. É aqui que você vai acertar a conta, tá bom? Então vamos lá. Temos duas grandezas: gramas e pessoas. Você sempre coloca uma seta para cima na grandeza onde tem o X. Mantenha esse padrão que você já vai entender. A partir daqui, você faz uma pergunta para aquela outra grandeza. Quanto mais gramas, mais pessoas consomem? Mais pessoas eu posso convidar? Sim. Então, quanto mais gramas, mais pessoas. Seta para cima. Significa dizer que são grandezas diretamente proporcionais. Uma subiu, a outra subiu. Beleza? Passo 4. Estruturar a proporção da conta e resolvê-la. A partir daqui, pessoal, é só eu transportar ela para cá. Ó. 300 está para x, assim como 1 está para 20. E como eu resolvo essa conta? Quando eu tenho fração igual fração, é só multiplicar em x. Então, 1 vezes o x é x. Não precisa colocar 1 aqui na frente, tá? 300 vezes 2, 6.000. Esse é o resultado final. Então, para ela fazer essa festa, esse churrasco, esse aniversário, né? Ela vai precisar comprar 6 quilos de carne, ou seja, 6.000 gramas, beleza? Próximo exemplo. Regra de 3 simples com grandezas inversamente proporcionais. Pessoal, o mesmo conceito, só que agora uma grandeza vai subir e a outra vai descer. Vamos ao exemplo. Edson costuma viajar todo mês para seu sítio em Amparo, gastando 3 horas de viagem com velocidade média de 80 km por hora. Em uma dessas viagens, foi acompanhado de seu filho, que estava ao volante, e realizaram o mesmo percurso com a velocidade média de 100 km por hora. A pergunta: em quanto tempo eles chegaram ao destino? Vamos seguir os mesmos 4 passos. Primeiro, identificar as grandezas. Estamos falando de quilômetros por hora e horas. Então eu vou colocá-los aqui embaixo. Quilômetros por hora e horas. Segundo passo, encontrar os valores fornecidos. 80 km por hora, 100 km por hora e 3 horas.
eu já posso colocá-los aqui. Eu estava a 80 km por hora, fiz o percurso em 3 horas, aumentando para 100 km por hora. Em quantas horas eu vou fazer? Passo 2, ok. Terceiro passo, identificar se são grandezas direta ou inversamente proporcionais. Primeiro de tudo, coloca uma seta para cima na grandeza que contém o x e faz a pergunta para outra grandeza. Quanto mais horas, menor a velocidade ou maior a velocidade? Menor a velocidade significa que eu levei mais tempo porque eu fui mais devagar, certo? A partir daqui, passo 3 concluído, vamos para o último. Só transferir isso para uma conta. Então, 3 está para x, assim como, pessoal, aqui presta bastante atenção. Estamos falando de inversamente proporcional, seta para baixo. Então, o 100 que está aqui embaixo vai para cima e o 80 que está em cima vai para baixo, beleza? Se você não prestar atenção nisso, fica diretamente proporcional. Você vai resolver e vai chegar num valor errado, tá bom? Então presta bastante atenção nessa inversão. Seta para baixo, você inverte os valores. O que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo. A partir daqui é só multiplicar em x, beleza? Então, 100 vezes x, 100x. 3 vezes 80, 240. Opa, peraí. 3 vezes 80, 240. Isso vai dar um resultado de 2,4 horas. Certo? Próximo slide. Vamos agora de regra de 3 composta. Pessoal, a diferença da regra de 3 simples para a composta é que a composta vai envolver mais grandezas do que a simples. A simples você tem 2 grandezas. A composta tem 3, 4, 5, 6, quantos o problema der, tá bom? Essa é a diferença. E ela vai ser ou direta ou inversamente proporcional. Então vamos ao exemplo número 1. Um vendedor ambulante vende 80 barras de chocolate por dia, trabalhando 4 horas diárias. Caso aumentasse a sua jornada de trabalho para 6 horas diárias, quantos chocolates venderia em 7 dias? Primeiro de tudo, identificar as grandezas. Passo 1. Estamos falando de barras de chocolate, de dias e de horas por dia. Então vamos colocar aqui embaixo. Barras de chocolate eu vou chamar só de C. Dias e horas por dia. Passo 1, beleza. Encontrar os valores fornecidos. Então, à medida que eu vou lendo o problema, o enunciado, eu já vou alimentando ali embaixo, beleza? Vamos lá. São 80 barras de chocolate vendidas por dia, trabalhando 4 horas por dia. Caso aumentasse a jornada de trabalho para 6 horas diárias, quantos chocolates venderia? É aqui que está o X da questão. Em 7 dias. Então, encontrei os valores fornecidos. Terceiro passo, identificar se são grandezas direta ou inversamente proporcionais. Mesmo esquema, pessoal. Seta para cima na grandeza chocolate, que é onde está o X, beleza? Vamos lá. Faz a pergunta para as outras grandezas. Quanto mais chocolates, mais dias eu trabalhei ou menos dias eu trabalhei? Se eu vendi mais chocolates, eu trabalhei mais dias. Seta para cima. Vamos fazer a pergunta aqui agora. Mais chocolates eu vendi, então eu trabalhei mais horas por dia ou menos horas? Se eu vendi mais chocolates, eu trabalhei mais horas por dia, certo? Então, olha pessoal, que legal. Deu tudo diretamente proporcional, não vai precisar inverter nada. Então, terceiro passo ok, vamos para o quarto passo. Colocar isso aqui na conta. 80 sobre x é igual a 1 sobre 7, que multiplica 4 sobre 6. Essa é a diferença da regra de 3 simples para a composta. Desse outro lado aqui, da igualdade, você vai ter a multiplicação entre essas duas frações, tá bom? Essa é a diferença. Então vamos lá. A partir daqui é só você fazer a conta. Ó. 80 sobre x, 1 vezes 4 dá 4, 7 vezes 6 dá 42. Aqui a gente cai na mesma situação da regra de 3 simples. Só multiplicar em x. Então, 4 vezes x vai dar 4x e 80 vezes 42 vai dar 3.360. X é igual a 840. Então, em 7 dias de trabalho, trabalhando 6 horas por dia, ele vai vender 840 barras de chocolate, beleza? Vamos para o último exemplo de regra de 3.
Segundo exemplo, pessoal. Para fazer uma restauração florestal e recuperar uma área desmatada, 5 voluntários levam 12 dias para plantar mudas de diferentes árvores em uma área de 40 metros quadrados. Quantos dias 8 voluntários levarão para realizar o plantio em uma área de 48 metros quadrados? São 4 passos. Vamos lá. Primeiro, identificar as grandezas. Estamos falando de voluntários, de dias e de metros quadrados. Então, eu vou colocar aqui embaixo só com a primeira letra, V de voluntário, D de dia e M de metros quadrados. Beleza? Passo 1, ok. Segundo passo, encontrar os valores fornecidos. À medida que você for lendo o enunciado, já vai alimentando ali. Então, vamos lá. 5 voluntários levam 12 dias para plantar mudas em uma área de 40 metros quadrados. Em quantos dias, aqui está o X da questão já, 8 voluntários levarão para realizar o plantio em uma área de 48 metros quadrados. Então, passo 2, encontrei os valores. Terceiro passo, identificar se são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Mesmo esquema de sempre, pessoal. Na grandeza onde está o X, você põe uma seta para cima e faz a pergunta para outra grandeza. Quanto mais dias trabalhados, eu vou precisar de mais pessoas ou de menos pessoas? De mais ou menos voluntários? Menos voluntários. Quanto mais dias trabalhados, eu vou restaurar uma área maior ou menor? Então, aumenta ou diminui? Aumenta a área restaurada, certo? Mais dias trabalhados, mais árvores plantadas. Então, pessoal, terceiro passo, ok. Quarto passo, estruturar a proporção da conta e resolvê-la. A partir daqui, é só transportar a conta dessa maneira. Sempre a fração que tem a incógnita, ou seja, o x primeiro. 12 sobre x igual, desse outro lado da igualdade, você vai colocar as outras duas frações que se multiplicam, beleza? Então, 40 sobre 48, e aqui você preste bastante atenção. Repare que voluntários está inversamente proporcional aos dias. Quanto mais dias, menos voluntários eu precisaria, certo? Então, o 8 que está embaixo, você põe em cima. E o 5 que estava em cima, você desce e coloca embaixo. A partir daqui, é só você fazer a multiplicação de 40 vezes 8, 320, e 48 vezes 5, 240. Esse zero você some com esse zero, beleza? Então, 32 vezes x são 32x. 12 vezes 24 vai dar 288. X vai ser igual a 9. Então, pessoal, os voluntários, os 8 voluntários, vão levar 9 dias para restaurar uma área com 48 metros quadrados de árvore. Beleza? É isso aí, galera. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Compartilhe com os amigos também e se tiver alguma dúvida, só deixar nos comentários que eu respondo. Valeu, galera. Até a próxima.